Olá, vamos iniciar a análise de mais um caso repetitivo. Nesse caso será um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF. Antes de prosseguir, vou pedir desculpas pela minha voz, estou um pouco gripado, já faz uns dias com essa gripe, tentando aqui me recuperar, mas para não ficar tanto tempo sem gravar nada, decidi já voltar a gravar aqui, mesmo nessa condição. Eu agradeço pela compreensão de todos. A matéria em processo civil e é o tema 1184 do STF, que trata sobre uma matéria que é um dos casos de maior repercussão do ponto de vista da repercussão em quantidade de processos judiciais em trâmite. É a matéria sobre a possibilidade ou não de extinção de execuções fiscais de baixo valor. Como a gente vai ver mais adiante, elas representam mais de 30% do acervo do Poder Judiciário brasileiro. E a questão submetida a julgamento, portanto, é em que se discute, à luz do artigo 1º, inciso 2, artigo 2º, artigo 5º, inciso 35, 18 e 150, inciso 1 e parágrafo 6 da Constituição Federal, a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do recurso extraordinário 591033, ou tema 109, que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, a Lei 12.767 de 2012, e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial, considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, de separação dos poderes e da autonomia dos entes federados. Ficou bem longa aqui essa questão submetida a julgamento, mas vocês vão compreender melhor agora. Há vários anos, o STF julgou esse tema 109, no qual ele disse o seguinte, que não cabe extinção de execução fiscal de baixo valor quando essa execução é ajuizada por um ente municipal e a norma que é utilizada como parâmetro para definir o que é baixo valor é uma lei estadual. Por quê? O entendimento adotado é o de que isso violaria a autonomia do município de exercer a sua competência tributária. Então, como a norma seria heterônoma, né, ou seja, oriunda de outro ente, ela estaria violando a autonomia municipal. Foi esse o entendimento do STF. Então, após o julgamento dessa tese, houve uma alteração pela Lei 12.767 de 2012 da Lei de Protesto, que passou a permitir o protesto de títulos da dívida, melhor dizendo, de certidões de dívida ativa da União, dos estados, do Distrito Federal e de municípios. Portanto, acrescentou um meio extrajudicial de se tentar coagir o devedor a pagar. E o STF então passou a discutir se a existência dessa nova norma seria capaz de mudar esse panorama que foi analisado antes, que na época foi afastada essa possibilidade de utilizar uma lei estadual. Então a questão, se agora que tem a possibilidade também de protestar o título antes, usando mecanismos, portanto, extrajudiciais de cobrança, agora seria legítimo adotar uma lei estadual para extinguir, inclusive, ações dos municípios daquele estado. E, no caso concreto, se tratava de uma execução fiscal de baixo valor do município de Pomerode, em Santa Catarina, e lá em Santa Catarina tem a lei 14.266 de 2007, que estabelece como critério para pequeno valor o valor de um salário mínimo. Portanto, dívidas abaixo de um salário mínimo não poderiam ser exigidas. E, portanto, na análise do caso concreto, o STF considerou a existência dessa lei, que permite o protesto por todos os entes. Também foi considerado, aqui foi no voto do ministro Edson Fachin, eu acredito, que ele mencionou que também
a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que não se considera renúncia de receita o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao do respectivo custo de cobrança. E essa questão aqui tem a ver com a responsabilidade do gestor, porque os prefeitos de muitos municípios argumentam que entram com essas ações de cobrança de IPTU, principalmente, que são de baixo valor, com frequência abaixo de R$ 1.000 ou do valor do salário mínimo, porque eles têm uma obrigação de exercer a competência tributária, a capacidade tributária ativa, né, deles. Então, ele diz, olha, eu cobro porque eu tenho que cobrar. Inclusive, há casos em que o Ministério Público vem a exigir, aliás, a ajuizar ações de improbidade administrativa contra aquele gestor que não faz a cobrança de tributos. E aí o ministro Edson Fachin está dizendo, olha, mas na verdade tem uma autorização da Lei Complementar 101/2001 para o cancelamento desses débitos que são inferiores ao custo de cobrança, certo? Por outro lado, também considerada aqui, para fazer um contrapeso, a existência da autonomia municipal, ou seja, a princípio seria o próprio município, que é quem tem a competência tributária, também definir aqueles créditos que devem ser extintos ou não. Né? A mesma coisa também com o Estado, não poderia haver uma lei federal, né, aplicando essa mesma lógica, para definir o valor que o Estado poderia cobrar. E, de outra mão, também teria a questão da eficiência administrativa. Então, se faz sentido permitir o exercício desse direito dos municípios ao acesso à justiça para cobrar essas dívidas, mesmo em detrimento do princípio da eficiência administrativa, porque o custo para a cobrança pode ser muito maior do que o valor a ser recuperado nessa ação judicial. E então foi analisado pelo STF toda essa onerosidade do processo judicial para cobranças de pequeno valor. Também foi levantada a questão do interesse de agir como um trinômio de utilidade, adequação e necessidade. E também que o próprio STF já decidiu anteriormente que o princípio da inafastabilidade de jurisdição, ele não afasta a existência de regras processuais para o exercício do direito de ajuizar uma ação. Portanto, isso inclui também as condições da ação, entre elas o interesse de agir, conforme já precedentes do STF. Portanto, não há direito absoluto, né? Todo direito é submetido a suas condições e pode ser excepcionado quando assim for pertinente, né? Quando você compara, faz um confronto com outras normas constitucionais também. E aí passou, no caso, a fazer análise de vários dados para se definir o que então, obter alguns parâmetros razoáveis sobre o que seria o custo de um processo judicial de cobrança, né? Ou seja, uma ação de execução fiscal nesse caso. E também foram considerados os resultados de tentativas extrajudiciais de cobrança. E aí foi primeiramente destacado que, por exemplo, a experiência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dizendo que quando passou a fazer protestos da dívida, o índice de recuperação aumentou de 1 a 2% para 15% ou até 19% de êxito. Portanto, se destacou que o uso do protesto e de outras vias de cobrança extrajudicial aumentou, multiplicou, na verdade, o sucesso da PGFN na cobrança de valores. Então, foi destacado também que alguns estados da federação já adotaram também medidas semelhantes e com sucesso até maior. Nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Acre, conseguiram um índice de recuperação entre 30% a 38%, conforme apontado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E aí temos também outros dados, esses aqui foram mencionados pela ministra Carmen Lúcia, relatora do julgado, que foi feita uma pesquisa pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mediante solicitação do CNJ,
que apontou que o custo médio de uma execução fiscal é de R$ 5.606,67. E, de outra mão, a probabilidade de recuperação integral do crédito seria de 25,8%. Quando você divide esse valor por esse aqui, você chega ao valor de que o custo médio de uma ação é de R$ 21.731,45. Ou seja, se você colocar na média a ação, que é ações a partir de R$ 21.731,45, é que elas têm uma probabilidade de êxito que é equivalente ao custo, quando você pega os casos que, na média, vão ter sucesso e os que não vão ter sucesso. Portanto, feita essa conta aqui, seria possível afirmar que débitos abaixo desse valor, em média, a execução fiscal não se paga, certo? O ministro Luiz Roberto Barroso apontou que o valor, numa análise mais recente, foi de R$ 30 mil. E aí, no caso, até a ministra relatora disse, de fato, provavelmente se atualizar esse valor aqui, vai chegar aos R$ 30 mil. Estou aqui fazendo um resumo do debate do caso, até porque eu achei realmente muito interessante a análise de todos esses dados. E considerado também os números do CNJ, da Justiça em Números, é um relatório anual do CNJ, que diz que 64% dos processos em trâmite são de execução, 34%, eles também representam 34% dos processos pendentes, com um congestionamento de 88% em 2022. Significa que de 100 processos, apenas 12 são concluídos. Que aí vai corroborando aqueles dados que eu já mencionei antes. E que, das execuções fiscais, 85% são da Justiça Estadual, principalmente de municípios. Ou seja, houve aqui uma preocupação maior com essa realidade dos municípios mesmo, no impacto, principalmente na Justiça Estadual, para a cobrança. Porque existe essa realidade da cobrança, especialmente de IPTU, porque normalmente as dívidas são pequenas e os municípios ajuizam milhares de ações anualmente. E aqui eu destaco que, como eu já mencionei no slide anterior, o custo médio da ação, ou seja, aquela ação que se paga, seria a ação em torno de R$ 30 mil. No entanto, cerca de 68% das execuções fiscais em trâmite estão abaixo de R$ 30 mil. Ou seja, mais da metade das execuções fiscais em trâmite, elas, em média, não se pagam, certo? E aí, a partir disso aqui, foi feita a análise do caso concreto e também fixada a tese. Então, no caso concreto, o STF analisou uma execução fiscal do município de Pomerode, de Santa Catarina, no valor de R$ 528,41. Tratava-se de cobrança de ISS. Como eu já mencionei, a lei estadual do estado de Santa Catarina fixava um limite de um salário mínimo, portanto, esse valor aqui está abaixo. E, no caso concreto, foi também apontado que o município recorrente possui atualmente 2.807 contribuintes devedores, e destes, 1.571 devem valores abaixo de R$ 1.000, ou seja, abaixo de um salário mínimo, que vai também aqui ao encontro daqueles percentuais que a gente estava vendo, né? E aí a conclusão foi pela negativa de provimento, portanto, mantendo a extinção do processo, mesmo havendo o fundamento em lei de outro ente, que seria porque, no caso, também não houve o protesto do título. Alguns ministros consideraram a ausência de interesse de agir presente nesse caso, independentemente da aplicação da lei estadual. Mas na frente eu vou fazer uma análise disso tudo aqui para explicar melhor a tese fixada, certo? Então, a tese fixada foi a seguinte: primeiro item, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir,
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências. Subitem A, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. Item 3, o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Então vamos lá. Aqui no item 1, então, a gente tem, primeiramente, a possibilidade de extinção, né? Foi afirmado que, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, pode ser extinto, ou extinta a execução fiscal de baixo valor. De outra mão, houve aqui, em certa medida, uma reafirmação da competência constitucional de cada ente federado, como já estava lá no tema 109 do STF. E os itens 2 e 3 aqui, eles são autoexplicativos, dizendo que no item 2, que devem ser adotadas medidas extrajudiciais para a cobrança, e no item 3 diz que naquelas ações que já estão em trâmite, pode haver um pedido de suspensão para adotar essas medidas, não havendo, portanto, já uma extinção de plano. Após o julgamento desse recurso extraordinário, o CNJ editou a resolução número 547 de 2024, adotando então essa posição pela legitimidade da extinção por ausência de interesse de agir. Eu tenho aqui a resolução, eu não vou fazer o comentário dela, mas ela, basicamente aqui no artigo 1º, adota o item 1 da tese fixada pelo STF, e no parágrafo 1º, ela esclarece que nas ações que já estão em trâmite, em que há uma suspensão porque não foram encontrados os bens, se o débito for abaixo de R$10.000, seria possível já a extinção do processo, portanto, sem fazer o arquivamento provisório pelo prazo prescricional, como previsto na Lei de Execução Fiscal, certo? E o artigo 2º vai seguir também a linha do item 2 do tema do STF, e também o artigo 3º vai seguir também nessa mesma linha, certo? Voltando aqui, após até a publicação dessa resolução do CNJ, houve uma decisão em base à declaração do STF, na qual esclareceu que todos os itens lá da tese fixada, e eu vou voltar aqui nela, são aplicáveis apenas a créditos de pequeno valor. Portanto, esse item 2 aqui, que fala que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção dessas seguintes providências aqui, que são tentativas de cobrança extrajudicial, isso aqui somente se aplica aos débitos de pequeno valor. Não seria exigido isso aqui de débitos que não são de pequeno valor, porque se houvesse uma interpretação disso aqui isoladamente, daria essa interpretação de que seria possível exigir isso em toda e qualquer execução fiscal, e não era isso que estava sendo decidido pelo STF. Então foi esclarecido isso, e também disse que incide também sobre execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo STF, portanto aquelas ações já em trâmite ao tempo do julgamento do tema 1184, também, ou 1184, também vão se sujeitar ao decidido, portanto não houve modulação dos efeitos. Ao final, a gente tem essa questão, então. Afinal, houve superação do entendimento do tema 109 do STF, que dizia que o Estado não pode ser utilizada a lei estadual como parâmetro para extinguir execução fiscal de ente municipal. E aí, o que a gente tem é o seguinte, como eu disse, por um lado, existe o princípio da eficiência administrativa, reconhecido no item 1, que ele pode ser aplicado para extinguir, e também dispõe que deve ser respeitada a competência de cada ente. No caso lá do município de Pomerode, que foi o caso concreto julgado, foi mantida a extinção, mesmo sem lei municipal
tratando sobre cobranças de baixo valor. Nesse caso, quando você vai analisar o julgado, e aqui eu até destaquei o trecho do voto da ministra relatora, ela destacou a ausência de protesto. Então, ela diz aqui que, pela falta de protesto, poderia ser utilizada a lei estadual como parâmetro. Ou seja, a lei estadual somente poderia ser aplicada, pelo que foi dito aqui nesse parágrafo, se não houve protesto. Né? No entanto, o debate prosseguiu e mais adiante foi destacado pela ministra relatora que o que se está tentando fazer é conjugar os dois caminhos, ou seja, o tema 109 com a possibilidade também de respeito à eficiência administrativa. E aqui eu até destaco que havia uma proposta do ministro Gilmar Mendes pela reafirmação da aplicação do tema 109. É uma reafirmação expressa. Mas, no caso, consideraram que isso poderia ficar confuso, que o tema 109 poderia ser aplicado num caso e outro não. E o que foi dito é que os dois temas, os dois caminhos devem ser conciliados. Ou seja, e voltando aqui para o slide, a conclusão aparentemente é de que houve uma mitigação, ou seja, uma não superação do tema 109 do STF. Então, a princípio, cada ente tem a competência de definir o que é baixo valor. De outro lado, em determinados casos, em que a dívida é de baixo valor, o valor é eminentemente irrisório, isso poderia haver uma extinção, independentemente da existência ou não da lei municipal, que foi o caso do município de Pomerode, que tinha uma cobrança ali na casa de R$500. Então, eu acredito que isso aqui ainda vai ser objeto de análise pelo STF, não sei se nesse mesmo recurso extraordinário ou se nas reclamações constitucionais que devem ser apresentadas no futuro. E aí, se houver alguma atualização sobre o caso, eu vou trazer aqui para vocês. Então, temos aqui um mapa mental em que eu resumi esses dois casos, né? Temos o tema 109 do STF, que diz que a lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de pequeno valor não serve como parâmetro para extinguir ações de execução fiscal de municípios. E o tema 1184, que diz que é possível essa extinção, no entanto, cada ente deve definir o que é o pequeno valor. Por isso aqui haveria uma reafirmação do tema 109, no entanto, foi destacado que também tem que ser observado o princípio da eficiência administrativa, que deixou um pouco em aberto, então, para a possibilidade de análise no caso concreto. Como eu disse, isso aqui talvez o STF volte a analisar para dizer como, de fato, deve ser feita essa análise ou se será criada uma nova baliza para ser aplicado para todos os entes. Mas, por hora, me parece aqui, pelo que foi decidido, que haveria aqui uma margem para análise no caso concreto, se está em acordo ou não, se essa cobrança é irrisória. Obviamente que já ficou evidente que quando é manifestamente irrisória a cobrança, independentemente da existência da lei do respectivo ente, é permitida a extinção, que foi exatamente o caso julgado pelo STF, o caso concreto do município de Pomerode. Então, se o débito é de pequeno valor, aí tem que respeitar alguns requisitos para ajuizar, que é a tentativa de cobrança extrajudicial, que seria pelo protesto da dívida e também pela tentativa de conciliação ou solução administrativa. Se o débito já foi ajuizado e sem respeitar isso aqui, os entes podem pedir a suspensão do processo para adotar as medidas acima antes de acontecer a extinção do processo. Esse vídeo aqui ficou mais longo, né, porque eu entendi que era importante falar sobre todo o debate do caso para tentar aqui delimitar melhor o teor dessa tese fixada. E quanto a esse mapa mental,
Vocês já sabem, né, quem assiste outros vídeos do canal, que faz parte de um material complementar do meu curso de informática aplicada. Eu vou colocar aqui o link na descrição e também temos aqui um QR Code para acesso. Nesse curso eu dou dicas variadas, são 12 horas de dicas, uma após a outra, sobre como melhor utilizar o computador pelo aplicador de direito no seu dia a dia, seja estudando ou trabalhando. Com certeza a gente vai voltar aqui a esse assunto posteriormente, quando o STF voltar a analisar a questão. Acredito que ainda há alguns pontos aqui a serem esclarecidos e quando tiver alguma novidade eu volto a gravar aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever e curtir também o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.